E aí, galera, tudo certo com vocês? Vamos a mais uma aula de histologia animal e a aula de hoje é sobre tecidos conjuntivos. Vem comigo! Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre tecidos conjuntivos, que tem como características o fato de possuírem poucas células. As células são bem diferentes umas das outras, então há uma diversidade celular e como elas estão afastadas umas das outras, há entre elas muita matriz intersticial, matriz intercelular. A classificação em 6 tipos diferentes. O primeiro, tecido conjuntivo propriamente dito, ele se subdivide em 2 tipos, o frouxo e o denso. Tecido conjuntivo adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e tecido hematopoético. Cada um desses tecidos tem células específicas e também tem funções específicas que a gente vai entender para a gente compreender um pouquinho o funcionamento do nosso organismo. Então, só para vocês terem uma ideia, algumas funções do tecido conjuntivo: preenchimento, sustentação, transporte, defesa, mas tem muitas outras que a gente vai ver quando estudar cada um deles. Então é o seguinte, galera, eu vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês e vão anotando informações que à medida que eu vou explicando sobre cada um desses tecidos, eu vou colocando do ladinho. E lembrando que ao final do vídeo a gente tem o nosso resumindo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre tecido conjuntivo propriamente dito. É um tecido que tem como principal tipo celular o fibroblasto. O fibroblasto é uma célula responsável por produção de fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares. Além de fibroblasto, esse tecido ainda conta com tipos celulares como macrófagos, que são células fagocitárias, plasmócitos, que produzem anticorpos, e mastócitos, que produzem 2 substâncias, a heparina, que é um anticoagulante, e a histamina, que é um vasodilatador. A diferença que existe entre um tecido frouxo e um tecido denso está justamente na quantidade de fibras colágenas que há nele, né? Sendo o denso um tecido com maior quantidade de colágeno. Colágeno é a proteína mais abundante no nosso organismo e é responsável pela sustentação, pela firmeza de algumas estruturas. A gente vai perceber que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele está em locais onde ele está exercendo a função de preenchimento ou também está conectando um órgão a algum tecido. E do tipo denso? Do tipo denso eu ainda vou subdividir ele em 2 tipos. Os não modelados, que as fibras elas não estão organizadas de forma paralela, e o modelado, né, que as fibras elas se encontram todas organizadas paralelamente. O modelado, eu tenho um tecido muito mais firme, né? Que é o caso do tendão e do ligamento. Tendão é tecido conjuntivo que liga ossos a músculos e o ligamento é um tecido conjuntivo que liga osso com osso. Um tecido conjuntivo propriamente dito do tipo denso, não modelado, é a derme, o tecido conjuntivo que está abaixo da epiderme que forma a nossa pele. Uma função também bem importante do fibroblasto é que ele participa dos processos de cicatrização. Quando a pessoa está passando por um processo inflamatório como resposta imune do seu organismo, fibroblastos migram até a região lesionada para recuperar aquele tecido. Inicia-se uma produção de fibras colágenas para fechar aquela lesão ali, gerando uma cicatriz. Fibras produzidas pelo fibroblasto não possuem poder de regeneração. O seu rompimento é definitivo, por isso que é tão preocupante quando há o rompimento de um tendão ou de um ligamento, né? Que normalmente só se resolve com colocação de prótese, né? Por procedimento cirúrgico. Além disso, a gente tem aí um processo bem desagradável que é ocasionado por conta do crescimento rápido, que são o surgimento de estrias. Estrias nada mais são do que fibras colágenas que foram rompidas pelo crescimento repentino. Uma coisa bem interessante é que ao longo da nossa vida a gente vai produzindo cada vez mais fibras. Só que essas fibras elas vão se unindo umas às outras, tornando elas grossas e menos elástica. Por isso que à medida que eu vou envelhecendo, eu não vou
vou ficando com uma pele mais elástica, e sim menos, porque as minhas fibras estão mais grossas. A gente não produz essas fibras para a vida inteira, né? Por exemplo, a produção de colágeno ela cessa aos 25 anos. E vamos ao nosso tecido adiposo. Nosso tecido adiposo, que é a gordura, ele contém aí uma célula específica chamada de adipócito. O adipócito, como você pode ver na figura aqui ao lado, é uma célula que possui dentro uma bolsinha que reserva a gordura, né? E eles têm como função ser isolante térmico, né? Atuar como uma proteção contra choques mecânicos e também funcionar como uma reserva energética, né? Uma coisa bem interessante dos adipócitos é que essa bolsinha de gordura que existe dentro da célula, ela altera o tamanho dela conforme o hábito alimentar das pessoas. Por exemplo, por que uma dieta, né, muito restrita, ela não é interessante para o organismo? Porque quando eu, de repente, paro de comer, né, eu vou acabar consumindo, né, toda a reserva energética que eu tinha ali dentro dos adipócitos e eles vão ficar bem murchinhos, porque a bolsa de gordura vai estar vazia. Só que, no entanto, quando eu retornar ao meu hábito alimentar normal, né, essa célula ela vai reservar o máximo que ela conseguir na forma de gordura, entendendo que você vai ficar muito tempo sem comer, né? E isso faz com que se tenha um ganho de peso muito maior do que aquele que foi perdido. O tecido cartilaginoso, que corresponde à nossa cartilagem, é um tecido que tem como característica o fato de não ser vascularizado e também não ser inervado, né? Esse tecido ele é alimentado pelo pericôndrio, que é o tecido conjuntivo que reveste essa estrutura. Eu posso ter tecido cartilaginoso elástico, como eu encontro no nariz e na orelha. Eu posso ter fibroso, encontrando ele na minha coluna vertebral, né, diminuindo o impacto entre as vértebras, ou ainda na forma hialina, presente nas traqueias, né, que mantém as vias aéreas aberta. Então, olha só, a função, sustentação e flexibilidade. Quais são os tipos celulares que eu encontro num tecido cartilaginoso? Condroblasto, condrócito e condroclasto, né? Qual é a função dessas células? Condroblasto, toda célula que termina com blasto, ela tem como função a produção de substância, a produção de matriz, e ela é uma célula nova. Ela é uma célula que ela vai produzir a matriz cartilaginosa e quando ela terminar o processo de maturação, ela vira um condrócito. Condroclasto, uma célula quando ela termina com clasto, ela tem como função a destruição de tecidos velhos, né? Então, ou seja, a renovação desse tecido. Enquanto o blasto constrói, o clasto destrói. É mais ou menos essa lógica. O tecido ósseo, ele é originado a partir da ossificação de um tecido cartilaginoso. E o que ele tem como diferente é justamente o fato de eles possuírem uma matriz intercelular mineralizada, né? Com a deposição de sais de cálcio e fósforo principalmente. Do que um osso é feito? Um osso é feito de matriz óssea, com sais minerais, que dá a ele rigidez. Ele é feito de proteínas, né? Principalmente aí colágeno, que vai dar a ele flexibilidade. E ele tem células principais. Osteoblasto, né? Que inclusive participa da produção de matriz óssea. Quando sofre o processo de ossificação e maturação, vira um osteócito. E a gente tem o osteoclasto, né, que tem como função, então, destruir a estrutura, o tecido velho que precisa ser reparado. Isso é bem interessante porque há um tipo de osteoporose que a pessoa possui mais osteoclasto do que osteoblasto. Isso faz com que ela tenha uma maior destruição do osso do que uma construção desse osso. Quando a gente observa um osso, vou tomar como exemplo um osso longo, né? Ele tem uma parte que fica nas pontas e uma parte central. As pontas de um osso longo eu chamo de epífise. O meio desse osso eu vou chamar de diáfise. A região de crescimento, ela está entre a epífise e a diáfise. Eu encontro dentro de alguns ossos
medula óssea vermelha e medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, ela é responsável pela produção de células do sangue, então tem função hematopoética. Ali eu encontro células tronco que vão se diferenciar em células sanguíneas. Já a medula óssea amarela possui reserva de lipídio. O nosso osso, ele é revestido externamente por um tecido conjuntivo chamado de periósteo, internamente por um tecido conjuntivo chamado de endósteo. E ele não é totalmente compacto, né? Ele possui canais para entrada e passagem de nervos e vasos sanguíneos, né? Conhecido como canais de Volkmann e canais de Havers. Então, observando a estrutura óssea, né, e a funcionalidade das suas células, a gente consegue perceber que o tecido ósseo ele tem várias funções. Ele tem a função de sustentação do nosso corpo, ele tem a função de movimentação por conta das articulações, ele tem a função de proteção, como é o caso, por exemplo, do crânio, da coluna vertebral e da caixa torácica, né? Ele tem função de reserva energética, porque ele tem medula óssea amarela, e ele tem função hematopoética, de produção das células sanguíneas. Falando em hematopoiese, a gente entra aí no tecido hematopoético. O tecido hematopoético, gente, é responsável pela hematopoese, formação do nosso sangue. O nosso sangue é um fluido que passa dentro dos nossos vasos sanguíneos que possui plasma e elementos figurados. O plasma corresponde ao líquido, 55% desse fluido, né? E ele é composto de água, de nutrientes, hormônios, anticorpos, várias substâncias dissolvidas ali nesse líquido. E eu tenho os elementos figurados, os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, responsável pelo transporte de gases, as plaquetas, que são fragmentos celulares, responsável pela coagulação do sangue, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos que atuam no processo de defesa do nosso organismo. Como que esses elementos figurados eles são formados, né? Eles são formados na medula óssea vermelha, que lá existem células tronco multipotente, que vão se diferenciar em dois tipos celulares no primeiro momento. Células linfóides, que vão dar origem a linfócitos, B e T, que vão produzir, né, anticorpos. E ainda vão ter as células mieloides, que vão se diferenciar em eritroblastos, megacariócitos e leucócitos. O eritroblasto, ele se associa a uma proteína pigmentosa chamada de hemoglobina, dando origem ao eritrócito. O eritrócito, ou hemácia, nos mamíferos é uma célula anucleada, que tem como função o transporte de oxigênio. Além disso, os megacariócitos, eles vão se fragmentar e vão formar plaquetas que vão atuar aí no processo de coagulação. De que forma? As plaquetas são fragmentos celulares conhecidos como trombócitos, responsáveis pela coagulação do sangue. As plaquetas produzem uma substância chamada de tromboplastina. Essa substância, ela inibe a função da heparina, que é um anticoagulante, e ativa uma substância chamada de protrombina, que é fabricada lá no fígado, que se associa à vitamina K, que se associa a sais de cálcio, por isso que o cálcio é tão importante na coagulação do sangue, formando uma substância chamada de trombina. A trombina, ela ativa o fibrinogênio, que passa a ser chamado de fibrina, e essa fibrina inicia o processo, então, de formação do coágulo, né? Então, por isso que as plaquetas aí têm essa função de ser o elemento responsável pela coagulação do nosso sangue. Os leucócitos, eles vão se diferenciar em vários tipos de glóbulos brancos, né? Como células fagocitárias, como os neutrófilos, os monócitos, que depois vão dar origem aos macrófagos, né? Ele ainda vai dar origem aos basilófilos, eosinófilos, né? Então a gente percebe que na medula óssea vermelha existem células tronco, que vão se diferenciando, até formar os elementos figurados presentes no nosso sangue. Os eritrócitos, glóbulos vermelhos, as plaquetas, fragmentos celulares e os glóbulos brancos, conhecidos como leucócitos, né? Que a gente tem aí uma grande variedade. Os elementos figurados presentes no nosso sangue, eles precisam ter em quantidades ideais. Não é interessante nem ter muitos elementos figurados e nem ter poucos elementos figurados. Por exemplo, poliglobina é uma situação que caracteriza uma quantidade maior de eritrócito. Isso acontece em pessoas que têm problemas cardíacos ou respiratórios, ou então que moram em regiões onde
tem ampla altitude, então há uma produção maior de eritrócito para uma captação maior de oxigênio. A anemia é um fator carencial, é quando há poucos eritrócitos, né? Quanto aos glóbulos brancos, a gente também tem aí uma doença bem conhecida como leucemia, né? Inclusive a leucemia é conhecida como o câncer do sangue, né? E o tratamento ideal para esse tipo de doença é justamente o transplante de medula. Que medula? Medula óssea vermelha, né? Porque há uma disfunção na produção do tecido hematopoético dessa pessoa. Pessoal, para finalizar a nossa aula, vamos ao nosso resumindo! Então, galera, vamos ao nosso esquemão de estudo sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem origem na mesoderme e tem como característica ser formado por poucas células, possuir diversidade celular e grande quantidade de substância intercelular. São de 6 tipos. Tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo, denso fibroso, adiposo, cartilaginoso, ósseo e hematopoético. O tecido conjuntivo propriamente dito do tipo frouxo tem função de preenchimento e união, possui grande quantidade de substância amorfa, pequena quantidade de fibras e os tipos celulares são fibroblastos, macrófagos, plasmócitos que produzem anticorpos e mastócitos que produzem heparina e histamina. O denso ou fibroso possui os mesmos tipos celulares do frouxo, com predominância de fibroblasto que produzem fibras colágenas, elásticas e reticulares. Ele é mais fibroso, classificado em não modelado, formando a derme, o pericôndrio, o periósteo e o endósteo, e modelado, formando o tendão, que une osso com músculo, e ligamento, que liga osso com osso. O tecido adiposo, ele tem função de reserva energética, atua como isolante térmico e também serve como proteção. Forma a hipoderme e o tipo celular principal é o adipócito. O cartilaginoso tem como função sustentação e flexibilidade. Há cartilagens do tipo elástica, fibrosa ou hialina. Como características, são avasculares e não inervados, são nutridos pelo pericôndrio. Os tipos celulares são condroplastos, condroblastos e condrócitos. O tecido ósseo ele é originado no tecido cartilaginoso. Tem como função a proteção, a movimentação, a sustentação, a reserva e também função hematopoética. O osso é formado de matriz, associada a proteínas, associado a células. E como os ossos são longos, eles são divididos em epífise, onde encontramos a medula óssea vermelha, e a diáfise, onde encontramos a medula óssea amarela. Os ossos ainda possuem canais para a passagem de nervos e vasos sanguíneos, conhecidos como canal de Havers e Volkmann. O tecido hematopoético ele tem função de hematopoese, que é a produção de elementos figurados do sangue, e ele está localizado na medula óssea vermelha. Na medula óssea vermelha existem células-tronco que dão origem a eritroblastos, megacariócitos e leucócitos, que darão origem aos eritrócitos, que possuem hemoglobina e servem para o transporte de gases, as plaquetas, que são fragmentos celulares e atuam na coagulação do sangue, e os leucócitos, que vão atuar na linha de defesa. Dá um print aí, galera! Até a nossa próxima aula, gente!